Fala, turma! Começando aqui mais um programa do Ruralmente Podcast. E eu tenho o prazer de mais uma vez anunciar os meus grandes amigos aqui, José Nelson, meu amigo Gustavo. Como é que vocês estão, moçada? Tô só felicidade, mais uma vez, mais um episódio aqui, podendo contar com as ilustres presenças aí de vocês. Eu tô animadaço pra hoje. E hoje é uma aula, uma aula que a gente vai ter. Isso aqui é quase uma faculdade, né? Depois se nós pegar, compilar tudo e colocar no Hotmart pra vender, vai dar certo o negócio aí, vai dar certo. E é uma faculdade das boas, né? Nossa, nem fale, rapaz. E é isso aí. Mas antes da gente começar, vamos agradecer os nossos patrocinadores, essa turma que acredita nesse movimento agro e no nosso projeto, né? Então, um abraço aí para a Oficina do Picasso, meu amigo Clebinho Mariotto. Tamo junto, meu amigo. É a melhor oficina da região. E também não podemos deixar de falar do nosso grande patrocinador, Brasa Prêmio, do nosso amigo Luciano Rossetti e também do Gilbertinho Leati. Gilbertinho é o que toma conta de tudo lá, que faz tudo acontecer. Semana que vem eles vão ter a tardezinha lá, vai ter um pagode aí. Que tá divulgando a coisa. É isso aí, né? Vai divulgar aqui. O negócio tá bom lá, hein? Vamos divulgar nos canais nossos aí. E é o nosso grande patrocinador. E daqui a pouco vai chegar aqui uns churipan, uns steak, que é o carro-chefe deles aí. Umas kafta. Então o negócio tá Parece bom que hoje. cada episódio que vai o negócio melhora, né? Só tá evoluindo, né? E você tem gente pra agradecer Tem também. gente pra agradecer. Rapaz, agradecer primeiramente a Rádio Interativa. Muito obrigado pelo apoio no nosso projeto. Mandar um abraço pro nosso grande amigo David também, que tá ajudando, dando uma força muito grande para nós, né? É o cara que viabiliza todo o projeto. Todo o projeto. Merece todo reconhecimento. Mandar um abraço pro Leonardo Longo, da Sementes Tormenta, tá lá de Catanduvas do Paraná, assistindo a gente. E o meu amigo Miguel, da Fertibio, empresa de foliar, de biológico também. Mandar um abraço pro Miguelito e pro Filipinho Ireno. Um abraço pra vocês. Colaborando com a gente. E hoje também tá junto com a gente aí a nossa embaixadora do Ruralmente. Quem né? é, Zé? Maju Peleissone. Tá aqui hoje com a gente. Vai acompanhar aqui nos bastidores, vai acompanhar a gente aqui nesse bate-papo. E com certeza aí nas redes sociais aí vai ter bastante conteúdo, bastante novidade aí pra gente interagir. Fala, turma, eu sou a Maju Peleissone, embaixadora do Ruralmente Podcast, e hoje eu vou levar vocês para acompanhar um pouco das gravações de mais um episódio. Vem comigo! Turma, convidamos vocês a acompanhar os episódios. Acesse o link Da Play Ruralmente. siga a gente nas redes sociais. É isso aí. A Maju Peleissone é uma grande revelação aí dos influencers do agro. E logo mais a gente vai divulgar aqui, a gente vai ter uma entrevista com ela, juntamente com outros influencers aí do agro, que é um movimento bacana que vem acontecendo. Feito, moçada? Feito. Bora! Então é isso aí. Então, pra gente trazer o nosso convidado aqui ao debate, ele é engenheiro agrônomo pela Exalc USP, possui pós-graduação em produção de ruminantes e forragens também pela Exalc USP. E também é sócio proprietário da Nutri Rações, com tradição há mais de 30 anos aqui em Avaré e região. A gente tem um prazer aqui de receber o Carlos de Petrini da Silva Coelho, nosso grande amigo Carlão. Carlão, seja muito bem-vindo ao Ruralmente Podcast. Muito obrigado, Sidney. Obrigado a todos vocês aí pelo convite. Acho que é uma honra, né, estar participando desse projeto de vocês. Pude acompanhar aí a primeira divulgação, né, do primeiro podcast que foi ao ar aí. Achei muito, muito interessante e realmente é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Isso aí, Carlão. E para a gente começar, que já está se tornando tradição no nosso programa, seria legal se você puder compartilhar com a gente qual a sua história de vida, a história da Nutri Rações, como é que foi esse caminho todo que você trilhou para chegar até aqui. Bom, vamos lá, resumidamente, né? Eu sou formado desde 89, né? Então já vamos fazer esse ano 35 anos de formado. Vim para Avaré logo depois que me formei, um mês depois que eu tinha me formado, já vim para cá, trabalhando numa empresa, principalmente na época era pecuária, a Sanhaço Agropastoril, e nessa empresa eu trabalhei 27 anos, um pouquinho mais de 27 anos. Era uma empresa basicamente na área de pecuária, e com o tempo foi se desenvolvendo a parte agrícola e a parte de fruticultura também. Então também aí uns 20 anos na área de fruticultura, que depois se tornou o carro-chefe dessa empresa. Mas
depois de 3 anos que eu estava aqui em Avaré, nas fazendas, surgiu a oportunidade de fundar uma empresa de nutrição animal, que é a Nutri Rações, junto com o meu sócio Marcos Guazelli, que estamos juntos aí há 30 anos. E aí passei a desempenhar essas duas funções, né? Como gerente de uma empresa agropecuária e também como sócio proprietário aí de uma empresa de nutrição animal. Em 2016 para 2017, eu me desliguei da empresa agropecuária para me dedicar exclusivamente à Nutri, né? E estamos aí até hoje. O ano passado a gente teve a felicidade de fazer 30 anos e estamos firmes aí no mercado. Muito bom. É isso aí, o Carlão, sim, aproveitando para falar um pouco, é um dos grandes parceiros nossos aqui, muito reconhecido na região, então é uma grande referência para muita gente, inclusive para mim. Ô Carlão, para a gente começar, seria interessante a gente falar sobre um tema que está em evidência hoje na pecuária de corte, né? Que inclusive é o tema da nossa entrevista hoje, que é o ciclo pecuário na bovinocultura de corte, riscos e oportunidades. Para o pessoal que está acompanhando a gente, qual que é o conceito de ciclo pecuário na bovinocultura de corte? Tá, legal. Acho que o ciclo pecuário é um assunto aí que já se estende aí há décadas, né? Toda a cadeia produtiva aí pecuária sempre esteve ligado a esse ciclo pecuário, né? E toda vez que ele começa a ser muita notícia, né, como a gente comentou há pouco aí, é porque a gente está num momento importante desse ciclo pecuário. E a gente assistindo aí várias entrevistas de consultores, do pessoal que trabalha com o mercado, a gente tem visto que esse assunto está voltando aí a ser tema principal de muitos encontros. Isso significa que a gente está deve estar num momento importante do ciclo, né? Resumidamente, esse ciclo pecuário, ele funciona, ele tem o que move esse ciclo pecuário é a quantidade de fêmeas que vão para o abate num passado recente. Perfeito. Né? Então, quando a gente tem um número de fêmeas grande que vai para o abate, isso faz com que a arroba do boi caia. Né? Você tem aí uma oferta maior de carne no mercado e a arroba cai. O preço da arroba cai. Macho sempre vai para o abate. Né? Ninguém fica colecionando macho, né? A não ser reprodutores, que é uma porção muito pequena do rebanho. Né? Então, os machos sempre vão para o abate. E a fêmea ela tem 2 caminhos, né, dentro da pecuária. Ela pode ser utilizada para reprodução e para reposição também, para finalidade reprodutiva e também para o abate. Né? Existem aí fêmeas que vão ser finalizadas e vão para o abate. Né? Então, ela tem esses 2 caminhos. Quando você tem, por alguma intervenção aí de mercado, um número muito grande de fêmeas indo para o abate, acima da média normal, então a gente tem uma queda aí no valor da arroba do boi. Né? E esse número excessivo aí de fêmeas indo para o abate faz com que, num segundo momento, a gente fala aí num médio prazo, cerca aí de 1 ano e meio a 2 anos, a gente começa a ter uma falta de bezerro no mercado. Muita fêmea foi abatida, começa a ter uma escassez de bezerro e, por consequência, também uma escassez aí de animais que foram destinados aí para comercialização pós-desmame. Então, o preço do bezerro, nesse segundo momento, ele sobe, né? A gente acompanha isso, o preço do bezerro começa a ter valores muito expressivos e quem faz cria fala, opa, peraí, está ficando interessante produzir bezerro, né? Então, eu vou segurar mais fêmea. Aí ocorre o contrário. Aí o pessoal retém mais fêmeas dentro do rebanho para fazer essa reprodução. Com essa retenção maior de fêmeas, você tem uma menor oferta de carne no mercado, o preço da arroba sobe. Né? Aí o cara retém fêmea, no momento seguinte, aí no médio prazo também, você começa a ter mais bezerros sendo ofertados no mercado. Né? Aí a gente volta no ciclo novamente. Eu tenho muito bezerro sendo ofertado no mercado, o preço do bezerro cai. Quando o preço do bezerro cai, e cai significativamente, quem faz cria tem a necessidade de fazer caixa. Porque é uma fazenda que está vendendo o bezerro por um valor, começa a vender por 30%, 40% a menos, né? E as contas começam a não fechar.
esse cara tem que chegar e falar assim, bom, agora eu preciso de caixa para fechar minhas contas, me manter aí na atividade, e ele começa a bater fêmea. Começa a bater fêmea, aí a gente volta do começo que eu falei, né? Muito abate de fêmea, arroba despenca. Volta a Aí cair tudo tudo de novo. Que é aquele negócio, né? Com o excesso de bezerro no mercado, a arroba ela é pressionada para baixo. Mas isso aí, o primeiro a se sentir desestimulado a continuar na atividade é o produtor da cria. Sim. Né? Então o que acontece? Ele começa a destinar, precisa fazer caixa, ele destina as suas matrizes aí pro abate. O que acontece? Maior disponibilidade de carne no mercado, que acaba impulsionando ainda mais o preço para baixo, né, Carlos? Exatamente, é isso mesmo. Muito se fala em ciclo, e a gente sabe que o ciclo está dentro de um determinado período, né? Esse ciclo pecuário, quanto tempo ele leva para fazer essa volta total e completar esse ciclo? Legal, muito boa pergunta. Quando eu me formei, que já faz bastante tempo, né, como eu mencionei aí, há 35 anos atrás, ou há 30 anos atrás, esse ciclo pecuário era muito maior, né? O tempo para dar essa volta era muito maior, era em torno aí de 10 anos. Nossa. Só que durante todas essas décadas aí, a pecuária teve uma grande revolução, né? Eu falo que a pecuária brasileira, ela muda devagar, mas ela vem evoluindo a cada ano, em várias frentes, né? Genética, manejo, enfim. Ô Carlão, até gostaria de falar um pouco mais para frente sobre essa questão de planejamento financeiro, que é um negócio muito interessante. Mas assim, para aquela pessoa que está na atividade e vai permanecer na atividade, mesmo com altas e baixas no ciclo pecuário, para essa pessoa que vai continuar, que a gente acabou de falar de oportunidades para você entrar nessa atividade. Mas para aquele produtor que vai continuar na atividade, existem maneiras de se mitigar os riscos inerentes do ciclo pecuário, do ciclo de baixa nesse ciclo pecuário? Bom, acho que o principal, na minha opinião, a principal maneira de você mitigar os problemas do ciclo pecuário é ser eficiente, né? Então, se você faz cria, recria, engorda, você tem que ser eficiente na sua reprodução, você tem que ser eficiente na sua recria, na sua produção de pastagem, na engorda dos seus animais, se você faz confinamento, né? Então, toda a gestão do seu negócio tem que ser eficiente da porteira para dentro. Então, quem é eficiente, ele sente menos os efeitos do ciclo pecuário, né? Então, é mais assim a um ponto de você estar ligado no que vai acontecer, né? Para você talvez poder aproveitar as oportunidades, né? E ter alguns cuidados, mas o mais importante realmente é o serviço que você tem da porteira para dentro, né? Você ser um pecuarista eficiente, né? Acho que isso é o principal. Você fazendo isso, você já vai estar bem calçado aí para passar pelos momentos ruins do ciclo pecuário. É fazer a lição de casa, né? Exato. O mercado o preço de mercado é um fator exógeno, tem que tomar conta dentro da fazenda. Mas, atrelado a isso, existem ferramentas financeiras que o produtor ele pode se apoiar a fim de, pensando em mitigar alguns riscos, enfim, existem ferramentas financeiras voltadas ao produtor de gado de corte? Sim, acho que hoje, se a gente for olhar para o futuro próximo, a gente está num momento do ciclo pecuário, como eu falei, que a gente tem maior número de fêmeas indo para o abate e uma arroba desvalorizada. Essa arroba desvalorizada ela deve permanecer assim durante o ano de 2024. Porém, a gente olhando o que ocorre normalmente no ciclo pecuário, a gente sabe que se tudo correr bem, normal, né, a gente vai ter aí final de 2025, segundo semestre de 2025 e o ano de 2026 com uma retenção maior de fêmeas que vai levar a essa valorização da arroba. Então a gente já olha lá para frente e fala assim, bom, muito provavelmente lá na frente eu vou ter uma arroba valorizada. Tô esperando isso, hein, Carlão? Tô contando com isso, hein? Isso pode levar algumas ações de médio e longo prazo, né, que não tem a ver com as ferramentas que você estava citando. Mas, por exemplo, hoje, né, você tem ferramentas para você trabalhar no curto e médio prazo, né? Por exemplo, que a gente sempre fala lá da gente fazer os famosos REDs aí, né? A gente fazer algumas operações aí na B3, que é muito ligada ao valor do CPEA. Então pode ser na B3 e também na mercado a termo, né? Você pode, às vezes, eventualmente com frigorífico já travar, né? Exato. O mercado a termo no médio prazo,
que é bem colocado, eu vejo isso mais como uma opção para médios e grandes produtores. Uhum. O pequeno produtor, ele tem menos acesso a isso, né? Uhum. Ele não consegue chegar no frigorífico e falar, viu, me garante o preço lá para frente daqui a 8 meses, 1 ano. Né? O grande produtor consegue, né? Então, a ferramenta do mercado futuro para o pequeno produtor é bem interessante, porque ele consegue fixar um valor que para ele seja compensatório, né? A gente sempre fala que para ele fazer uma operação no mercado futuro, ele tem que conhecer muito bem o custo de produção dele. Então ele sabe que aquela arroba que ele vai produzir, principalmente que hoje a gente tem no mercado futuro é arroba de boi, né? Uhum. Então ele sabe qual é o custo da arroba que ele vai produzir esse ano e ele olha no mercado futuro e o mercado futuro, na hora que ele tiver disponível esses animais para venda, ele consegue vislumbrar um lucro que para ele tá bom. Então ele fala assim, eu vou produzir a 200, vou vender esses animais em outubro. Em outubro eu estou tendo opção de contratos a 260, para mim 30% de lucro está ótimo. Ele vai lá e fecha isso e consegue garantir que ele tem esse lucro. Agora, fundamental dizer que para que isso tenha êxito, ele precisa saber qual é o custo dele detalhadamente. Exatamente. Ele não pode achar que ele tem um custo X. Ele tem que saber realmente qual é o custo Tem que dele. ser muito bem planejado, tudo na ponta do lápis, né? Sem dúvida. Porque isso aí. ganha. Porque é a hora de ganhar dinheiro, né? É a margem sua que você vai definir aí, né? Vou dar um exemplo assim, até que eu tinha escrito aqui. Vamos imaginar assim, um ciclo que quem faz cria, recria, engorda aqui na região tem um ciclo bem parecido, assim. Quem faz uma pecuária já de média intensividade, vai. Então, o bezerro nasce, ele é desmamado aí no começo do primeiro semestre, né? Aí de março até junho ocorrem as desmamas. Essa desmama passa o primeiro inverno, chega em outubro, esses animais vão para pasto, né? E aí ele faz uma engorda a pasto, a maioria aí já com pastos bem adubados, com alta lotação e com alta produtividade, né? Esses animais chegam lá em outubro com 10 arrobas e a gente espera que eles saiam em maio com 16 arrobas. Com uma suplementação pequena, uma suplementação de verão, né? E a fonte mesmo de ganho de peso é o pasto mesmo, né? Então ele vai ganhar aí 6 arrobas em 8 meses. Isso é o normal. Aí chegou em maio, a gente começa a não ter pasto mais. Esses animais vão para o confinamento, ficam lá 3 a 4 meses do confinamento, saem de 16 arrobas, vão para 23, 24 arrobas e vão para o abate. Vamos falar, esse é um modelinho aí que a maioria dos produtores já com um certo grau de intensificação fazem na nossa região. E que tem funcionado, né? E que tem funcionado. Mas aí você fala assim, bom, beleza, eu estou fazendo isso mirando que eu vou terminar meus animais lá em outubro. Então eu já vou, durante esse ciclo, eu vou olhando qual é o preço futuro lá para outubro, que quando ele chegar num valor que me agrada, que me garante um bom lucro, eu travo esses meus animais para outubro, né? Vou dar um exemplo, a gente teve criadores o ano passado, né, que eu acompanho, que nós travamos em final de março, começo de abril, nós travamos a arroba para outubro, para setembro, outubro, a R$300. Puxa. Só que quando chegou lá em setembro, outubro, a arroba estava 230. Então, na conta desse produtor, vinculada à bolsa, tinha lá R$70 por arroba na conta dele. Então, ele entregou o boi dele por 230, mas tinha R$70 por arroba na conta dele. Juntando com o outro, deu os R$300, que garantia para ele, na época, 30%, 35% de lucro. Agora, quem não fez essa operação bateu na porta de todo mundo. Mas quem não fez essa operação falava, nossa, eu não ganhei dinheiro no ano passado. Agora, indo um pouquinho além, né? Imagina lá que você tem lá o animal, esse bezerro pós-desmame, passou o inverno, ele chegou em maio com 10 arrobas, em outubro com 10 arrobas, e você quer levar ele nesse pasto até as 16 arrobas em maio, né? Só que chega em dezembro, a China volta a comprar e explode o valor da arroba para maio. Você fala, puta, mas a minha atividade aqui, ela não está me proporcionando isso, né? Eu desenhei minha atividade para fazer o confinamento e tal. Você pode traçar uma nova estratégia e falar, não, agora em vez de eu fazer uma engorda a pasto, eu vou fazer uma terminação intensiva a pasto,
né? Que entra também os animais precoces também, né? Nesse cenário que você está falando, eu Sim. falar, em vez de eu entregar um animal com 23, 24 arrobas, eu vou entregar um animal com 19, 20, que me rentabiliza e Perfeito. Me garante uma margem um pouco melhor, né? é isso aí. E aí eu já consigo fazer essa operação, quer dizer, eu mudo a minha estratégia, mas de uma maneira super segura. Quer dizer, eu sei qual é o valor que me agrada, quando esse valor me agrada, e eu faço a adequação da minha estratégia produtiva de acordo com isso, né? Mas o prioritário realmente é a gente ter os custos na mão de tudo, né? Ô Carlão, e quando a gente fala dessas travas, né, de preço, o conhecido como hedge, ele tem funcionado muito bem no curto prazo, né? Por exemplo, ele funciona muito bem com o animal confinado. Então, a liquidez acontece após 3 meses, 4 meses, né? Eu não consigo utilizar essa ferramenta para um animal que acabou de nascer. Eu já não consigo travar esse preço lá na frente, né? Então eu tenho que vir ter eficiência dentro da fazenda, só que eu tenho que levar esse animal próximo do confinamento, aí eu consigo ter uma previsibilidade de preço, né? É mais ou menos isso? É exatamente isso. Não é nem mais ou menos, é exatamente isso. O grande problema hoje é que a gente não tem liquidez nesses contratos no curto prazo e até médio prazo, né? Então, seria muito bom se a gente tivesse contratos em número suficiente, sendo gerados todos os dias, para 14 meses de intervalo. Então, você imagina um recriador que está comprando uma desmama e ele vai terminar esse bezerro daqui a 14 meses. Ele conseguiria travar o preço até antes de comprar o bezerro. Quer dizer, aí quando ele vai às compras, ele sabe o preço que ele tem que pagar, ele conhece todo o sistema de produção dele e que ele vai chegar lá na frente e ele vai abater com lucro. Infelizmente, a gente não tem isso. Porque ele sabe o custo que ele tem na mão para trabalhar, né? Vindo de outras negociações antigas, né? Então ele tem que comprar bem para garantir uma margem boa lá na frente, né? Por isso da importância de você conhecer o custo de produção, o custo da arroba, né? Não só então para vender, mas também para comprar o animal. Sim. Os confinadores, eu falo assim, os confinadores profissionais, aqueles que só fazem confinamento, e os que são realmente profissionais dentro da atividade, eles já fazem um hedge total da atividade deles. Então ele olha o mercado futuro, pode ser via frigorífico, se ele for um grande confinador, pode ser via bolsa, se ele for um produtor pequeno, né, ou médio. Ele tem a opção de fazer contratos com os fornecedores de alimentos, né, sejam de rações, de suplementos, ou de outros insumos, tipo caroço de algodão, polpa cítrica. Ele consegue travar isso em contratos, né? Então, ele, antes de chegar com esses animais no confinamento, ele já sabe qual vai ser o custo do confinamento dele. Ele olha na bolsa e fala, esse custo que eu tenho, com esse valor que a bolsa está me sinalizando, para daqui a 5, 6 meses, que aí ele tem a informação, ele consegue travar, e com isso ele vai para o mercado e fala, se eu comprar um animal, portanto, toda essa minha linha produtiva é sustentável e eu vou ganhar dinheiro. Então ele acaba fazendo todo o processo dele de uma maneira segura, né, que vai rentabilizar o trabalho dele. E é legal a gente colocar uma coisa assim, que quando você faz isso, você nunca garante um lucro exorbitante, né? Mas você consegue garantir lucros aí de 25%, 30%, 35%, que na minha opinião é um belo de um lucro para a atividade agropecuária, né? O brasileiro, ele sempre tem, sempre não, né? Mas eu falo assim que uma parte aí dos produtores brasileiros, sejam da pecuária ou da agricultura, tem aquele lado assim, fala assim, mas e se subir eu vou perder, né? Fala assim, não, você não vai perder. Você vai deixar de ganhar. Garante aquilo que é né? adequado, né? Garante o resultado adequado. Exato. E olha pra frente. Porque se ele tá vendendo com essa margem, porque já tá dando lucro. Senão ele não Porque, venderia. na verdade, ele já garantiu pelo menos o pagamento do custo, garantiu uma margem de lucro, mas ele sempre pensa no que ele poderia ter ganhado. E aí que tá o Eu até ia gap, te perguntar isso mesmo, sabe? Se, por exemplo, a gente vendo de fora, 30% é um baita de um lucro, mas é saudável? Então é saudável. Exato. É um lucro saudável, né? De 30%, né? Porque aí senão você não está fazendo uma trava aí de mercado futuro como produtor. Você está querendo ser especulador. Pois né? Então tá cheio, as coisas hein? são diferentes. Tá cheio aí, hein? Pois é, tem bastante. A gente vê o americano, por exemplo. O americano, ele trabalha muito com isso, né?
Ele vai fazer uma plantação. Primeira coisa, ele faz seguro de tudo, porque se acontecer uma nevasca, um vendaval, um ciclone, qualquer coisa assim, ele está segurado, né? Ele trava aquela produção dele já no mercado futuro e ele conhece os custos dele. Então ele fala assim, ó, perder eu não vou perder, eu vou ganhar um pouco, né? Eu vou ganhar 15, 20%, que para ele não é pouco, tá bom. Aí a gente aqui, às vezes, fala assim, não, mas se o valor da soja explodir, ou do milho explodir, ou do boi explodir, aí eu podia ter ganho 70%. Mas aí vem um ano como 2023, 2024, o cara fala, putz, né? Olha que coisa, né? Podia ter travado esse Se meu eu produto. tivesse travado... Então, isso tem que fazer parte da rotina do produtor. Né? E o produtor, ele se sente, na minha opinião, né? Ele se sente um pouco desconfortável em fazer esse tipo de interferência com o mercado futuro, porque são poucos os produtores que têm firmeza em colocar o custo real dele, né? O orçamento real da atividade dele. Então a gente ainda tem que evoluir muito nessa parte. Eu acho que ele tem um pouco de medo do vizinho ganhar mais que ele. Acontece muito também. Acontece Acontece muito. Isso que você está falando, a gente está falando de pecuária aqui, né? Mas só contando um pouco. Há um ano atrás, travei a soja aí a um valor aí, ela deu 140 recentemente, aí doeu o cotovelo, rapaz. Agora ela voltou para baixo de 110, então ainda bem que eu travei a soja. É isso mesmo. Um outro exemplo bom de hedge, né, que aconteceu muito recente, né? Quando nós tínhamos lá a opção de fazer ou não safrinha do ano passado, né, a segunda safra, né? A gente não fala mais safrinha. Mas ali a gente estava ali em janeiro para fevereiro de 2023. A gente tinha as opções para fechar, por exemplo, o contrato futuro de milho. E o contrato futuro de milho estava sinalizando para o mercado de Avaré milho a R$ 81, R$ 82 reais para julho ou para setembro de 2023. Eu tenho um cliente produtor que eu dou consultoria para ele, ele fechou 100% do milho. E ele, então, realizou isso. Quando foi vender, o milho estava R$ 50 reais, mas tinha 31, 32 reais na conta por saco de milho. Porque quando a gente fez a conta, a gente falou, nosso custo vai ser em torno de 60 reais, 62 reais. Se a gente vender a 80, 82, isso já está me garantindo um lucro de 30%. Mas naquela época, a gente precisa lembrar que todo mundo, ou todo mundo não, né, mas uma boa parte do setor defendia que o milho ia para 90, 100 reais de novo. Porque ele tinha saído de 90 a 100 e tinha vindo para 80, né? E todo mundo fala, não, vai voltar a 100. Vai voltar. Mas você faz a tua conta, fala, pô, tá 30%, tá bom ou não para você ganhar no safrinha, na segunda safra? Para mim tá ótimo, né? E aí o pessoal não trava, e aí quando vem para 50, aí o cara teve 20, 30% de prejuízo. Você acredita que o produtor brasileiro ele trabalha dessa forma, mais especulativa, por cultura, porque culturalmente é trabalhado assim, ou realmente porque ele quer trabalhar dessa forma, de repente quer garantir, mas fica realmente com medo de travar o custo dele, de saber de fato qual que é o custo dele? Eu acho que isso é ótimo, essa colocação aí. Eu acho que o principal é o desconhecimento. O pessoal sabe que existe, mas nunca operou, tem medo, e realmente existem algumas peculiaridades dentro do mercado futuro que precisa se tomar muito cuidado, né? Você tem que analisar o seu caixa, porque às vezes você tem que demandar aporte de dinheiro quando acontece o contrário, né? Quando eu entro, fazendo um exemplo, né? Quando eu entro lá numa arroba de boi para outubro de 2024 a 260 reais, e essa arroba começa a baixar, ela vem para 200 reais, começa a entrar dinheiro na minha conta, que é um dinheiro compensatório para quando eu vendesse realmente esse animal mais barato do que eu imaginei. Porque tem alguém na ponta, se eu estou vendido, tem alguém na outra ponta desse contrato comprado. Então, está saindo o dinheiro da conta de alguém e entrando na minha. Aí, sai uma notícia lá, China volta a comprar, quer comprar o triplo de carne do que comprou o ano passado. A arroba vai para 300 reais. Vai sair 40 reais por arroba da sua conta e vai para a conta de alguém que ficou comprado, né? Então, isso tem um risco. A pessoa que está fazendo esse tipo de contrato tem que saber qual é o risco, qual o tamanho do risco
e qual é o capital que ela tem que ter disponível caso isso ocorra. O RED vai funcionar do mesmo jeito, né? Eu falei lá que eu queria vender o boi a 260, né? O boi foi para 13, chegou lá no final do contrato, ele está 300, saiu R$40 da minha conta, eu vendo o boi no preço CPEA para o frigorífico, eu recebo do frigorífico R$300. Como saiu os 40 da minha conta, virou os 260 do mesmo tá jeito. tudo bem, tá tudo do bem. mesmo tamanho. né? Só que eu tenho que ter esse dinheiro lá. Então, eu falo assim, quem quer começar a trabalhar com RED, a primeira coisa é ter uma consultoria legal, né? Para duas frentes, né? Para você entender realmente como funciona esse mecanismo todo, né? E também para você ter aí, junto à sua consultoria, um levantamento bom de orçamento, né? Para você saber quanto custa realmente o seu produto, né? Isso é fundamental. Isso é um ponto importante se levantar. Eu não sei o que você acha, mas eu penso que uma grande dificuldade dos produtores é saber o seu custo. Então, para saber por quanto que eu quero vender e quanto isso vai me deixar de resultado, eu vejo que tem uma grande dificuldade de saber qual que é o meu custo. Ele não sabe o custo da arroba produzida. E, enfim, você tem acompanhado isso? Você acha que estamos nesse pé mesmo? O que você acha? Eu acho que assim, uma boa parcela dos produtores está nesse pé aí. E aí é um negócio interessante, né? Porque se ele se interessa em fazer um pouco de mercado futuro, ele vai ter que começar a estudar melhor a atividade dele. Então, só o fato de ele falar, putz, eu quero começar a trabalhar no mercado futuro, seja com milho, com soja ou com boi, né? A primeira coisa que vão falar para ele é falar assim, viu, você tem que conhecer seus custos. Então, esse é o empurrãozinho também para que ele comece a ter um profissionalismo maior, né? Perfeito. E se ele não quiser se tecnificar, saber mais a fundo, é importante, tem que ter um gestor qualificado, Sim. se apoiar numa consultoria técnica, extrema importância. Tem aumentado demais essa parte de consultoria técnica na nossa região, né? Isso é de grande valia, né? Sim. Buscar conhecimento, buscar trazer informação para o cliente, ajudar nas tomadas de decisões, né? Se você não sabe, se apoia em quem sabe, né? Exatamente. Tem que ser amigo de quem, né? Amigo de quem conhece o negócio. Amigo de quem conhece, né? Isso é bem interessante, né? Eu acho que o momento que a gente está passando, principalmente na agricultura e na pecuária, né? 2023 foi um ano muito ruim para todo o setor, né? Setor que eu falo, setor de agricultura de cereais, né? E para a pecuária de corte em geral, né? Mas eu vejo esses momentos como momentos de oportunidade mesmo, né? A gente passou aí, pelo menos na soja, a gente passou aí os últimos 5, 6 anos num mar azul, sem vento, sem onda, né? Lindo. Isso é bom, é ótimo, né? Você fala assim, eu me capitalizei, comprei máquina, né? Ganhei dinheiro. Mas tem o lado ruim, que a gente parece que quando tá tudo muito bom, a gente para de remar, né? Depois que, só para complementar, depois que deu esses 30 e poucos dias sem chuva aí, que matou muita lavoura, por exemplo, a safrinha desse ano, nunca tive tanta procura de semente de braquiária aveia como eu tive esse ano. Tá vendo? Olha só. E foi o tema da nossa de outras última conversas, entrevista, última né? entrevista Sim. do Antônio também. O Antônio Edson comentou também. Tá todo mundo desesperado para fazer parte. Igual quando teve também a alta de glifosato, esses herbicidas, a falta, teve que recorrer para os herbicidas antigos para voltar para o manejo de novo, né? É isso aí. Teve que tirar o livro da biblioteca, né? Isso é muito interessante, né? As crises, elas trazem crescimento, né? Porque você vai atrás de conhecimento, de outras oportunidades. Né? E o nosso produtor, os nossos profissionais são extremamente capazes de fazer isso, cara. Falta de querer mesmo, de evoluir. Por isso que eu tenho que agradecer muito o meu consultor, Luciano Rossetti, que quando a gente tá rodando a soja, ele fala, tá vendo? Aquela soja tá bonita. É o mix que eu plantei ali, que eu indiquei você. Então, Luciano, obrigado, que é um grande amigo nosso, né? É isso aí. Consultor consagrado aqui na nossa região, grande figura. E também, vale lembrar, é o nosso patrocinador do Brasa Prêmio, que tá disponibilizando esses cortes pra gente aqui. E, Carlão, eu queria fazer uma pergunta em relação ao ciclo completo. Como que você destaca a importância de uma estratégia produtiva? Então, o ciclo completo engloba cria, recria e engorda. Como que você enxerga isso, estrategicamente?
eu acho que o ciclo completo ele tem uma observação peculiar, né? Que quando a gente fala do recriador, ou do confinador, ou do terminador, ele tem uma parcela de sucesso com o que ele faz da porteira para dentro, mas outra parcela de sucesso é realmente o mercado da matéria-prima que ele compra, né? Então, o recriador, por exemplo, se você vê uma planilha tradicional de um recriador, o maior custo é o custo da compra dos animais, né? Depois ele tem todos os outros custos da fazenda. Então, ele olha aquele custo de compra dos animais e sabe que aquilo vai demandar uma gerência muito grande dentro do processo dele. Você tem só complementando, você tem uma comparação, né? Que é da plaquinha, né? Depois você puder falar pra gente da plaquinha do animal quando chega na fazenda. Tá, depois eu falo. Mas assim, aí como você falou da cria, recria e engorda, ele tem baixíssima interferência do mercado externo, porque ele não compra praticamente animal, né? A reposição ele faz dentro da fazenda, normalmente, né? Às vezes compra porque ele quer aumentar o plantel, né? Teve um índice de reprodução abaixo do que ele esperava, tal, e a reposição não vai ser suficiente para ele recompor o plantel de matrizes, mas ele normalmente, isso não influencia muito no mercado dele. Então, a grande influência de quem faz cria, recria e engorda realmente é o manejo, é o que ele faz da porteira para dentro. Então, essa é mais ainda importante que ele conheça todo o manejo, que ele precifique todo o manejo dele, que ele saiba quanto ele vai produzir a arroba final dele lá na frente, né? Então, eu falo que quem faz ciclo completo tem que fazer essa lição de casa melhor do que todo mundo, né? Perfeito. E quando a gente fala de ciclo completo, vamos pelo começo, né? Pela cria. A gente tem que se atentar a alguns índices zootécnicos que são importantes, que garantem o sucesso na atividade, né? Então a gente tem que, se você puder até destacar alguns para a gente aqui, que é a taxa de prenhez, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, enfim. Mas uma pergunta que eu tenho em relação à taxa de prenhez. O que é considerado uma taxa de prenhez dentro de um projeto adequada? Lógico que é relativo, né? Vai depender de custo, enfim. Mas o que é considerado hoje comparando com um projeto intensivo? Tá. Eu não gosto muito de falar em um índice isoladamente, como é o índice de prenhez, né? Eu falo que você tem um conjunto de vacas, um conjunto de matrizes, né? Sejam vacas ou novilhas, que estão ali para produzir um bezerro, né? O produto final daquilo é o bezerro, né? Então você tem a vaca consumindo pasto, né? E que essa é a matéria-prima e vai te dar um produto final que é o bezerro, né? E para mim não é o bezerro quando ele nasce, é o bezerro quando ele é desmamado. Perfeito. Então eu prefiro juntar 3 índices que são índice de prenhez, índice de mortalidade e peso ao desmame. Para mim um índice muito bom é quando eu desmamo 40% dos quilos que eu tenho de vaca, eu desmamo em bezerro. Para chegar nisso, eu não posso partir de um índice de prenhez muito baixo. Mas às vezes, vamos falar, eu tive 85% de prenhez e de natalidade. Nasceram 85% de bezerros das minhas vacas. É um índice muito bom, né? Você fala, não, tá bom, né? Só que aí eu tive 20% de mortalidade, aquilo que era bom já ficou péssimo, né? E aí eu desmamei esses meus animais com 160 quilos de média, e minhas vacas são vacas de 500 quilos. Você vai fazer esse índice aí de desmame, vai dar aí 0,3 ou menos de 0,3 quilo de bezerro por quilo de vaca que eu tenho sustentado dentro da fazenda. Aí é péssimo. Quer dizer, eu saí de um índice de prenhez muito bom e cheguei num índice péssimo, né? Então, voltando à pergunta aí, acho que você trabalhando aí acima de 75% de prenhez, garantindo 75% de natalidade, né, de partos pelo número de vacas que você tem, de matrizes que você tem chance de adquirir aí índices bons lá na desmama. Perfeito. E aí, assim, a gente saindo da cria, pulando para a recria, se você quiser destacar alguns pontos importantes da recria, e a gente já parte também para o confinamento. O confinamento é um negócio interessante. O que você destaca? Quais são os índices que você... índices zootécnicos no confinamento que você destaca? Ou numa terminação de uma maneira geral, né? Que a gente fala confinamento é um animal que não frequenta o pasto, né? Então existem várias formas de você terminar esse animal. O que você
pontua pra gente? Eu acho que, primeiro, aí, com relação à recria, desculpa, normalmente a gente fala de recria a pasto, né? Com mais ou menos suplementação, em anos que você tem aí alguns ingredientes aí para construir um suplemento energético bom, você acaba suplementando mais, mas na média você está vislumbrando aí uma recria 98% a pasto, né? Então aí o que vai me levar mais ao sucesso realmente é eu ter um pasto bem manejado, bem implantado, né, bem nutrido, né? Que eu tenha uma taxa de lotação alta, né? Hoje a gente não dá mais para trabalhar com 2, 3 cabeças por hectare. O que é considerado hoje? Hoje acho que você tem que vislumbrar pelo menos 7, 8 animais por hectare, né? Animais, sem considerar unidade animal, né? Fala por cabeça mesmo, né? Vamos falar. Se a gente falar aí numa recria padrão aí, que você começa no início do verão com 10 e termina com 16, você teria um animal de 13 arrobas, né? Esse animal de 13 arrobas aí, ele vai dar 0,85, 0,87 unidades animais. Então, se eu tiver 10 animais desse durante o meu período de verão, vou ter 8,7 unidades animais, né? Então dá para trabalhar bem aí com 7, 8, 10, 12 animais por hectare, né? E quando a gente fala em altas lotações, esse período de recria, ele é extremamente vantajoso, né? A gente está num país aí que a gente produz forragem de alta qualidade, em grandes quantidades, e a gente consegue ter altas lotações no período do verão, né? Então, se a gente for comparar aí em termos de produtividade, hoje não é difícil a gente produzir aí 50, 60 arrobas por hectare, só no período do verão. Então você fala, pô, a arroba tá ruim, né? Mas 60 arrobas por hectare vezes 250 são 15 mil reais por hectare de receita bruta. Lógico que aí todo aquele negócio do meu pasto tem que ser tratado como uma lavoura, né? Eu tenho que empreender dentro dessa minha atividade de uma maneira correta e técnica, né? Tem que quebrar um pouco desses paradigmas aí de que você só semeia o pasto e larga, né? Aí não tem jeito não de tem competir milagre, com as né? outras atividades agrícolas. Que acho que isso é a diferença, depois a gente fala sobre o confinamento, mas que acho que dá até para comparar o agricultor do pecuarista, né? O agricultor, a gente acompanha que para ter altas produtividades, ele precisa investir na área dele. Que é o que acontece um pouco ao contrário, você me corrija se eu estiver errado, quando a gente fala de um pecuarista, que ele tem o costume de só extrair. Não sei se você compactou dessa ideia, o que você acha? Compactuo, mas assim, até pedindo perdão aí aos nossos amigos pecuaristas, né? Porque existem muitas exceções também a isso, né? Mas eu acho que a pecuária, essa história é interessante, né? Porque a gente tem aí uma história que não é um passado remoto, né? Vou falar aí, a nossa pecuária, 30 anos, 40 anos atrás, ela remunerava muito mal, né? Então, era uma atividade que era extensiva, quem ganhava dinheiro com essa pecuária eram pessoas que tinham extensas fazendas, né? Latifúndios aí, muito gado para produzir pouco, mas como tinha muito, isso bastava. A rentabilidade, né? Vinha da quantidade, né? Exatamente, vinha da quantidade. Então, para isso veio assim há décadas, talvez aí uma centena de anos, né, dessa forma. Então a gente ainda tem esse resquício dessa pecuária antiga, né? Porque para esse produtor antigo, para esse pecuarista antigo, se você falasse em qualquer coisa que fosse investimento, para ele falava assim, não, isso não paga. E não pagava mesmo, né? Então, no máximo, o cara dava sal branco, né? Fala, não, mas tem que dar sal mineral. O cara olhava e fala, não, a atividade não paga isso aqui não. Porque ele tinha um desfrute muito baixo, né? A quantidade de animais que ele abatia perto do todo do rebanho dele era baixíssimo. Era 10%, 12%. Então, realmente, naquele mundo, não cabiam investimentos. E parece que esse chip foi ficando, né? Lógico que agora, com a evolução da pecuária, isso, graças a Deus, vem sendo quebrado e as coisas estão modificando bastante, né? Também tem a passagem de bastão, né? Do pai para o filho, que veio com uma ideia mais nova, né? As gerações vão mudando, tem muita tecnologia embarcada hoje também, tanto tecnologia para produção de pasto, quanto tecnologia para produção de proteína animal, né? Então, eu acho que isso muda um pouco. É isso aí, como a gente falou aqui agora há pouco que o tempo voa aqui no Ruralmente,
Carlão, para a gente encerrar, gostaria que... Quais são os conselhos que você dá para aquela pessoa que quer ingressar na atividade e para aquele que está na atividade e que deseja colher bons frutos na pecuária de corte? Bom. Eu acho que o principal é a tecnificação, né? Que é o que a gente está falando aqui. A gente tem que encarar a atividade pecuária como uma atividade que requer planejamento, que requer consultoria técnica, que requer conhecimento, né? Então, sem isso, a gente não consegue se manter na atividade. Então, acho que o único conselho aí é que a gente estude, que a gente aplique os nossos conhecimentos zootécnicos nas áreas de produção de pecuária, né? Para que ela se torne o que ela pode se tornar mesmo, que eu acho que um ramo aí de atividade agropecuária de bastante rentabilidade. Eu acredito muito na pecuária brasileira. Eu acho que a gente tem possibilidade de produzir carne de qualidade. Nós melhoramos muito a qualidade da nossa carne. Nós estamos melhorando a cada ano os nossos índices de exportação, né? Só rapidinho, né? Em 2023, foi péssimo. A gente teve um embargo, né, da China por causa da vaca louca, da possível vaca louca, que não era louca, né? Mas a gente ficou 30 dias com o mercado parado. Isso ficou caótico o negócio, porque isso se estendeu depois no mercado interno por mais 3, 4 meses. Mas mesmo assim, em 2023, nós batemos recorde de exportação. Então, assim, a gente tem um futuro muito promissor na pecuária, né? E esse futuro, para mim, ele está ligado também ao mercado externo. O mercado interno nosso participa aí com 75% da nossa produção, e nós somos o segundo maior país em consumo de carne per capita do mundo. Isso é importante falar. Então, aqui a gente pode crescer? Pode. A gente consome menos hoje do que consumia 4, 5 anos atrás, 6 anos atrás. Mas o mercado externo para mim é um grande foco que vem crescendo e vai crescer mais. Eu acho que vai crescer. Nós temos preço e qualidade que o mundo não consegue competir com a gente. Nós temos novas fronteiras aí a atravessar também, né? E o principal, a gente tem clima. Sim. Exatamente. Para produzir. É isso aí. Clima e muito boa gente na pecuária. É isso aí. Isso aí, como é o caso do nosso amigo Carlão. Carlão, mais uma vez, obrigado por você ter participado com a gente aqui. Para nós é uma honra, como eu falei no começo do programa, você é uma grande referência não só para mim, mas para muitos aqui na nossa região. Então, muito obrigado por você ter participado com a gente. E agradecer também a Nutri Rações por ter disponibilizado. Sei que o seu tempo é muito disputado, né? E você tá aqui com a gente é uma grande honra. Obrigado. Não, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Quero parabenizar de novo essa iniciativa de vocês aqui, de vocês três. Eu acho que a condução do programa é muito legal. E vocês são conhecedores, vocês são a nova geração aí do agronegócio. E tem tudo para dar certo. Eu acho que esse empreendimento aqui de vocês, do Ruralmente aqui, vai ser um sucesso. Já está sendo um sucesso, né? E mais uma vez, muito obrigado aí. Isso aí, moçada. Se o Carlão falou, tá falado. Não. Quem vai questionar, cara? Acostume-se com o sucesso a partir de hoje. Muito bem. Moçada, e então pra gente encerrar, mais uma vez, gostaria de agradecer os nossos patrocinadores. Oficina Picasso, meu amigo Clebinho Mariotto, tamo junto, meu amigo. Obrigado pela parceria, por acreditar no nosso projeto. Também, mais uma vez, nosso amigo Luciano Rossetti, Gilbertinho Leati, um abraço em especial pro Gilbertinho Leati, que é ele que toma a frente do projeto do Brasa Prêmio lá. O Luciano fica ali, né? Recebendo as pessoas ali, é o administrador, nosso gestor, né? O Gilbertinho é o cara sacudido. E semana que vem vai ter a tardezinha lá no Brasa Prêmio, então a gente vai disponibilizar algumas imagens aí pro pessoal acompanhar. E nós estaremos lá, né? Estaremos lá. É isso aí. Então, a todos os nossos patrocinadores, muito obrigado. E Nutri Rações, obrigado por estar aqui com a gente hoje. É um grande prazer. E você tem gente para agradecer. Tem gente para agradecer. Agradecer mais uma vez o pessoal da Rádio Interativa. Muito obrigado, Deivão, pela força que tem nos dado. É de grande valia e de grande importância. Mandar um abraço pro pessoal da Sementes Tormenta, Leonardo Longo. Um abraço para você. Se você quiser semente de soja com 95 de vigor e 96 de germinação, é com os caras. Nunca vi um negócio desse. Olha só. Fertibio, mandar um abraço pro pessoal da Fertibio, Miguelito e o Felipe Ireno, que foi meu veterano na faculdade. Um abraço, muito obrigado pelo apoio aí desse projeto. E se você quiser assistir o nosso programa no Spotify, agora passa em vídeo também, tem no YouTube, tem na Amazon, no
na Vamos Google, tudo essas redes sociais aí. Gente, lugar não falta. Lugar não assistir, falta. Viu? Se não assistir, pô, é carta marcada. E acompanhe as nossas redes sociais. Se você não seguiu, segue lá. Tem no Instagram, para vocês acompanharem também os conteúdos, os avisos. A gente dá alguns avisos por lá. Tem muita coisa bacana, né, rolando no Instagram. E em parceria com a nossa Maju Peleissone aí, mais uma vez, que é a nossa embaixadora aí do Ruralmente, né? É isso aí, mandar um abraço pra nossa diretora de marketing, né? Manda um abraço pra ela, Zé. Ninguém mais, né? Ninguém melhor do que eu aí pra conhecer a nossa diretora de marketing, a Ana Peleissone. É isso aí. Ela fazendo um trabalho impressionante aí com o Instagram, junto aí com o Deivão, né? Então, mandar um abraço também pro pessoal que tá sempre apoiando a gente aí. É isso aí, turma. Então, até a próxima, se Deus quiser. Pessoal, esse foi mais um programa do Ruralmente Podcast. A gente se vê. Um abraço. Valeu!